Jesus, Jesus, é meu amigo, posso confiar. Jesus, Jesus, não me abandona, não me deixa de amar. Jesus, Jesus, é meu amigo, posso confiar. Jesus, Jesus, não me abandona, não me deixa de amar. Cristo, um grande amigo, que está pronto a me amparar. Aprendi em minha vida, posso nele confiar. Ele está sempre ao meu lado para me orientar. Meus amigos me entristecem, oh, Cristo vem pra me alegrar. Oh, vem. Jesus, Jesus, é meu amigo, posso confiar. Jesus, Jesus, não me abandona, não me deixa de amar. Jesus, Jesus, é meu amigo, posso confiar. Jesus, Jesus. No programa de hoje, estaremos recebendo a visita da psicóloga doutora Patrícia França Proença. Ela faz um trabalho maravilhoso no Adapte-se, que oferece um serviço diferenciado na área de dependência química em Higienópolis. Criou o CAPS-AD de Itapecerica da Serra, foi coordenadora de saúde mental, coordenadora técnica do CAPS-AD e está junto com a doutora Dirce Ruth, que já fez um programa conosco, trabalhando na criação e implantação do CAPS-AD de Cotia, que hoje ela está coordenando. E ela estará falando hoje sobre dependência química e a organização de serviços de atendimento e também cuidar dos cuidadores. Esse cuidado, isso é muito importante, vocês vão ver. Portanto, preste muita atenção. Se tiver dúvidas, entre em contato conosco, como sempre vocês estão fazendo. É muito importante a participação de vocês através do nosso e-mail programa.abc@netservicos.com.br ou pelo nosso hotline 11 28 18 17 00. Tirem suas dúvidas. Patrícia, obrigado pela presença. Eu agradeço o convite. Um currículo lindo aqui, viu? Muito obrigada. Quando a gente fala assim em CAPs, não é? Apesar de se falar dos CAPs e o único sistema do SUS que dá cobertura à dependência química e familiares, a gente sabe que ainda está num processo de desenvolvimento. Então eu gostaria de saber se a coisa assim, montar um CAPs, como eu vi que é até um pouco diferenciado na região em que você está implantando, se as coisas são fáceis, se eles facilitam, já chegam as coisas prontas, porque em comunidades é um quiprocó. Não chega tão fácil assim. Aliás, é uma construção mesmo, é uma gestação o CAPS, uma gestação de um ano. A primeira experiência que eu tive foi em 2005, em que eu fui convidada para implantar um CAPS-AD. E naquele momento eu já trabalhava com saúde mental, mas eu não conhecia como funcionava um CAPS. Então eu comecei do zero mesmo, e ninguém na cidade sabia também. Eu fui convidada para ser coordenadora de saúde mental e fazer essa implantação. E aí, foi todo um processo de garimpar informações, né? Então, de ir para a internet, como que funciona, e nas instituições públicas não existe uma sistematização de falar o passo a passo como que funciona. Né? Existe uma resolução em que tem as diretrizes básicas, mas de uma forma superficial, e aí você tem que ir encontrando os caminhos. Né? Que fala, olha, você tem que apresentar um projeto terapêutico, mandar para aprovação, aí para a instância municipal, estadual e depois federal, e montar o serviço.
E aí, todo esse processo, a gente tem que ir descobrindo, né? Então, aí, eu fiz toda a elaboração do projeto, então, criar um serviço, né? Então, aí veio da minha experiência de outros trabalhos que eu já tinha realizado em saúde mental e dependência química, de outras experiências que eu tive, e também de buscar outros CAPs que já existiam para ver o modelo. Então, esse foi um grande desafio, que não tem assim, por exemplo, uma cartilha, olha, começa aqui, vai assim, nós vamos descobrindo e criando, cada CAPS acaba fazendo ao seu jeito, né? O lado bom é que você tem uma certa autonomia, mas o lado ruim é que você fica completamente perdido. Você tem que montar e pensar em elaborar todo o processo. Então, desde pensar nas atividades, né, articular a equipe, como também montar todo o processo, todos os instrumentais de entrevista, o organograma, como que funciona o serviço, então vai passar por onde, começa aqui, depois vai para onde, quais os estágios, como que vai funcionar, porque a gente tem uma diretriz muito geral. E aí é todo um processo de gestação mesmo, de elaboração. Então, assim, eu comecei em janeiro de 2005 a fazer o projeto e o CAPS foi inaugurado em maio de 2006, para você ter uma ideia. Parabéns, até que foi rápido. Olha, olhando assim, né, tendo em vista outras realidades, realmente, porque tudo a gente teve que ir atrás. Mas aí tem um segundo momento, porque assim, o CAPS fala assim, a gente dá a verba de incentivo e tal, que depois que manda o projeto inicial. Mas depois ainda você precisa se cadastrar, depois do CAPS funcionando com todos os profissionais, para daí poder receber uma verba que ajuda na manutenção. Então, num primeiro momento, a prefeitura tem que bancar tudo isso. E depois o governo do federal que contribui, mas esse cadastramento demorou mais um ano. Né? Então, teve todo um ano de preparação, um ano de trabalho sem receber de acordo com o CAPS, por conta de todas as burocracias que necessitam, vai passar por uma instância, por outra, e fica, e daí tem outra reunião, e daí não volta, enfim. É uma luta muito grande. Mas já é muito importante que você esteja tocando nisso, porque nós estamos vivendo uma realidade de violência com a disseminação do crack, que hoje é a pior substância. E uma vez, pelo efeito psicofarmacológico, acaba roubando a humanidade do homem. E ele age só pelo instinto, e hoje a gente vê a criminalidade absurda. E o governo fala assim, somos limitados em relação à quantidade de cidades dentro do estado de São Paulo, dentro do Brasil com quase 6.000 cidades, e o número restrito de CAPs, sendo que é o único atendimento, não é? Muito bem, mas eles falam assim, estamos abrindo os CAPs, não é? A própria presidenta, como se eu não consigo entender se é uma coisa que precisaria ser para ontem, a doença está matando hoje, e você correndo, me dizendo que é uma gestação, não tem nada pronto, tem que garimpar. Sim. Então, eu acho que eles não estão... Será que os representantes, enfim, secretaria, tem uma política, ou poderia se fazer alguma coisa melhor? Porque num estado de emergência, acredito que se você, com todo o seu empenho, demorou para mais de um ano, caramba, então esses CAPs que vão viabilizar é para anos. Olha, realmente, eu comecei há bastante tempo, né? Então não tinham tantos CAPs abertos, principalmente CAPs AD. Né? Então, comecei em 2005, agora tem um número maior de CAPs. Mas ainda não existe essa sistematização de informações para poder prover as equipes e os municípios... Facilitar. Exatamente, exatamente. Então, por isso que também surgiu esse outro convite para que eu fosse ajudar na implementação desse outro CAPs. Porque, justamente, o município queria fazer o CAPs, né?
o CAPS AD, mas não sabia como. Né, não tinha diretrizes, então o que eles fizeram? Eles acabaram me convidando, falaram, você já fez a implantação, por favor, vem aqui e nos ajude. Como eu já tenho toda a experiência, então aí foi muito mais rápido, então o serviço já está acontecendo. Mas por conta dessa minha experiência anterior, inicialmente eu tive que garimpar. E o que na nossa região acabou acontecendo é que os CAPs que vieram depois da implantação do nosso, vinham no nosso CAPS, saber como que fazer. Buscar informação. Exatamente. Como que faz o projeto, como que vocês trabalham, que grupos que vocês fazem, qual o fluxo de atendimento. E nós ajudávamos, né, uns aos outros, compartilhando as informações. Mas, do governo, essa cartilha em que fala o passo a passo exatamente... Ou seja, eles não têm técnicos e pessoas experientes para oferecer esse trabalho. Exato, exato. E também um desafio muito grande, que nós ainda não temos pessoas qualificadas, profissionais qualificados para trabalhar com dependência química. Então, as pessoas chegam para trabalhar no CAPS AD, né, por exemplo, no serviço público, né, em que as pessoas não têm uma formação específica, são enfermeiros, são auxiliares de enfermagem, trabalham na administração e não sabem o que é a dependência química, como funciona. Eles caem ali de paraquedas. E não tem nenhum treinamento específico, a gente tem que fazer tudo isso. E mesmo, às vezes, psicólogos, médicos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, que não têm essa formação. Aliás, não tem também muitos vamos dizer, o trato, esse cuidado no primeiro contato, às vezes é assustador. Sim, sim. É muito delicado. No serviço público a gente tem aí vários desafios, né? Porque tem as designações, então nem sempre o funcionário quer ir trabalhar, tem o perfil para trabalhar. Né? E na dependência química existem muitas especificidades. Que bom que você está falando isso, eu pensei que era só impressão minha. Não, é verdade. E aí a pessoa cai de paraquedas, né? Então para ela é muito difícil lidar com aquela situação, né? O serviço acaba não funcionando da melhor forma possível porque é uma engrenagem, né? Se um elemento ali não está envolvido e dedicado e sabendo o que está fazendo, como funciona o dependente químico, o manejo exato, como tratar, como lidar com a família, como acolher esse paciente, acaba comprometendo todo o processo. Então, aí é todo um trabalho que nós, enquanto gestores, temos que fazer de sensibilizar, orientar, treinar, né? E muitas vezes, assim, a gente vê que a pessoa não tem habilidade, disponibilidade, perfil para trabalhar. E falamos para os nossos superiores, olha, esse funcionário não dá para ficar aqui por esse motivo. Ah, mas ele tem que ficar, não tem ninguém para colocar no lugar. E a gente fica com uma pessoa dentro do serviço que não tem perfil adequado. Então, aí é um grande desafio. Porque trabalhar com o dependente químico, com a dependência química, é muito difícil. Mas se todos fossem assim, eu percebo que você tem conhecimento, mesmo porque você tem especialização pela Uniad em dependência química. Então, a gente que fez, eu também fiz o curso, a gente tem uma visão muito diferente de integração, desse rodízio, de dar um suporte para que pelo menos o acolhimento seja o melhor, porque a gente sabe, pelo NIDA, os princípios, o segundo já diz ter um atendimento de imediato, porque eles percebem a dificuldade que se tem de ter o adicto quando pede ajuda. Não é verdade? Sim. Então, esse acolhimento a gente precisa ter. Então, a gente pega, por exemplo, um dependente de crack, que a gente sabe que a remissão compulsiva é absurda. Ele, durante o dia, ele tem que ter inúmeras voltas, idas e vindas no local, na boca, enfim, onde ele tem que pegar a droga. Ele não segura. Aí, quando o sujeito vem para, assim, conseguem envolvê-lo para um tratamento, num dia de graça, ele até aceita. Vem, a gente, lógico, passa pela psiquiatria, pelo clínico, segura com uma parte farmacológica para diminuir a compulsão e vamos pleitear ele fazer uma perícia, não é?
passa pelo aqueles entendidos, que agora, pela tua fala, já percebi que os peritos também do INSS não sabem, o sujeito não me dão. Se dão, me dão 30 dias. Eu falo, com certeza, esse perito não sabe nem o que é o crack. Porque ninguém segura um usuário de crack de anos, porque a gente percebe que a caminhada é de 10, 15 anos na cultura. Sim. Eles me dão 2 meses, assim, com sacrifício. Agora, às vezes a gente pega um que fala, não, realmente você precisa 5 meses, 4 meses, porque sabe que aquele sujeito, se não tivesse tempo, é só perder de tempo. Vai e volta e vai perder o emprego. Mas foi ótima a sua fala, porque agora eu tenho mais certeza que eles também não têm condição de ter esse elenco de gabaritados, de psiquiatras, não é? Sim, que sim. fazem essa avaliação, essa perícia. Sim, não sim. são tão entendidos. Começa com o trato. Começa com o trato, porque as queixas de pessoas com quem eu converso, falam, o psiquiatra nem olhou para a minha cara, só olhou, nem fez quase as perguntas. Quer dizer, que conhecimento que ele tem da cultura do uso, se não questiona? Sim. Gente, cadê a humanidade? Sim. Infelizmente, a gente ouve muitos depoimentos assim, né? E aí, o coordenador de serviço tem que trabalhar com todos esses desafios, né? De sensibilizar o profissional, de explicar como funciona muitas vezes, né? Porque, por exemplo, você citou o psiquiatra, né? Tem muitos que não querem trabalhar com dependentes químicos, né, que não gostam. Que não querem. Que não querem, né? Que não gostam. Qual é o motivo? É porque trabalhar com dependente químico é difícil no sentido da frustração. Muitos falam assim, não adianta, ou tem alguma história anterior, mas assim, quando várias vezes abriam concursos para trabalhar, né, para chamar psiquiatras, eles não tenho interesse. E também trabalhar no CAPS-AD, ou nos CAPS de uma forma geral, é muito diferente de trabalhar no ambulatório. No ambulatório você não desenvolve vínculo com muitos pacientes, na realidade são muitos pacientes, passam rápido, voltam depois de um tempo. No CAPS é uma convivência diferente, tem que interagir não só com o paciente, mas com a equipe, tem que discutir caso, exige muito mais o profissional. Da participação. Sim, sim, e nem todo profissional tem essa disponibilidade, né? Eu acho interessante a gente poder olhar para o lado, sempre falam do dependente químico, da família e quanto é difícil esse manejo, mas olhar um pouquinho para o profissional, né? O quanto o profissional também precisa de cuidado, precisa de um olhar, precisa de treinamento, precisa de informação, precisa de recursos, precisa de valorização. Né? Então, assim, a gente vê os concursos para psicólogos, os salários são desanimadores. Né? As condições de trabalho muito difíceis, né? Porque assim, é um desafio atrás do outro, porque tem uma demanda muito grande, o trabalho é muito pesado, muitas vezes a gente não tem os recursos necessários para que a gente faça um bom trabalho, desde material para fazer oficinas de música, oficineiros de música, oficineiros de artes, como também não tem recursos físicos não tem café, às vezes não tem alimento, às vezes não tem papel, enfim, recursos básicos que muitas vezes a gente precisa e que não tem. E a equipe, eu sempre trabalho de uma forma assim, olha, o que a gente pode fazer de melhor com o que a gente tem? Porque assim, eu amo trabalhar no serviço público, né? Estou há mais de... Nossa, faz tempo, acho que estou mais de 10 anos. Estou mais de 10 anos. Né? É uma paixão. Eu falo que assim, eu estou contando o lado ruim, né? Mas assim, na realidade, quando eu falo que o CAPS é uma gestação, é porque eu falava, é meu segundo filho. Né? Eu tenho uma filha de 10 anos e o CAPS de 7. Né? E aí, quando surgiu esse novo convite, eu falei assim, o filho eu acho que já cresceu, já está andando, agora eu posso pegar o mais novinho. Né? Eu tenho paixão pelo serviço público. Né? Tem muita gente que fala, com descrédito e tal, tem muita gente muito boa
no serviço público. Muita gente dedicada, muita gente competente, muita gente que se dedica mesmo, né? Eu já trabalhei em empresas privadas, já tive várias experiências profissionais, mas assim, depois que eu entrei no serviço público, era aquela coisa, né? Tem a questão salarial, que é complicada, e da valorização da falta de recursos, mas eu falava assim, aqui é minha paixão, eu sou realizada profissionalmente. Mas o que tem de tão, esse algo a mais que ainda não peguei? É a realização do trabalho bem feito e de estar atendendo a população. Uma população tão carente, né, que quando nós tínhamos as cerimônias de alta e que você via aquelas famílias que estavam completamente dilaceradas, né, os filhos não estando mais próximos dos pais e tudo mais, e quando na cerimônia de alta a gente fazia uma festa, dava certificado e o paciente falava de toda a história, a família ia lá, era toda realmente uma celebração daquele novo momento, que na realidade a gente falava alta, mas não era alta porque continuava acompanhamento mensal, mas era um novo momento. E não tem preço essa realização, né? Pelo menos para mim, eu sempre, a gente fala que tem o salário físico e o emocional, né? Então, esse salário emocional, de ver essas famílias reconstituídas, dessas vidas que acontecem. Não tem dinheiro que pague Não tem mesmo. dinheiro que pague, né? E é o que me mantém no serviço público. E também eu sempre procuro pensar não só no paciente. Enquanto gestora, eu penso em todo o funcionamento do serviço, em toda a equipe. E de atendê-los e ajudá-los da melhor forma possível. Então, assim, o serviço tem que funcionar, os pacientes têm que ser bem atendidos e a equipe tem que funcionar bem. Não só o trabalho, mas as pessoas, porque é um trabalho muito pesado. Então, muitas vezes, de eu chamar a pessoa em particular e ela contar as histórias e eu tentar ajudar da melhor forma possível, orientar a pessoa a desabafar, chorar, enfim. Tem que estar atento a todos os momentos. Mas você já, desde que entrou, você já entrou para lidar com o público? Com o serviço público, Com o serviço você público, diz? quando você entra para a rede pública, você entrou para trabalhar com o público? Quando eu fui para a rede pública, eu fui para trabalhar como psicóloga em unidade básica de saúde. Então era, realmente. Né? Então eu trabalhava direto, adorei. Nossa, adorei a experiência, foi linda. Imposto de saúde? Imposto de saúde também na Grande São Paulo, né? Periferia, assim. Né? Eu trabalhava, olha só, eu comecei minha experiência profissional trabalhando com dependência química, com acompanhamento terapêutico, numa clínica particular que hoje em dia a mensalidade de lá está perto dos R$20 mil. Né? Então, eu comecei a trabalhar com uma população de alto nível financeiro. Uma outra realidade. Outra realidade, que foi muito interessante também e que tem as suas dores e tem a sua demanda. Mas aí eu falei, poxa, eu quero trabalhar, conhecer toda a realidade, quero trabalhar com o público. Aí eu fui trabalhar na Uniad, lá na Unifesp, e fiquei lá no ambulatório de álcool. E já gostei. Sem dúvida. Né? Aí trabalhava com famílias, com alcoolistas, trabalhava na equipe do Ronaldo Laranjeira e com a Eliana Figli, que era minha supervisora. E já gostei muito daquela realidade. E aí, enfim, eu fiz aí algumas coisas, daí eu falei, olha, interessante trabalhar com tratamento, mas a prevenção também é fundamental. Aí fui trabalhar com prevenção. Fui trabalhar com professores de escolas públicas e privadas, dando treinamento sobre dependência química. Era um projeto de uma empresa, era um projeto social, que dentro das atividades também tinha como lidar com a dependência química preventivamente. Mas olha, está tão gostoso, nós vamos continuar, nós vamos dar um intervalo e voltamos já, está muito bom. Acalma o coração ferido e limpa todo o meu ser. Não compreendo mais viver sem estar ao seu lado. Não tenho paz, mas busco a paz que
é bom ter este amigo, Jesus, que traz poder e luz. Cristo veio nos salvar, nele posso confiar. Não consigo mais deixar de amar a quem me amou. Os prazeres deste mundo jamais nos pode abalar. Cristo à frente está, como um sol que reluz. Quer nos salvar e nos levar ao pé da cruz. Ao pé da cruz. Se sua vida está tão cheia de dor, confie no Senhor. Cristo veio nos salvar, nele posso confiar.